Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, bom dia, como vocês estão? Chegamos então à nossa live número 169, já são 169 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal e hoje também vamos direto ao ponto aqui. Hoje eu quero falar de um tema que é muito presente, né, na vida de todos nós, que é o tema da fé, né? Um tema que traz bastante distorção, bastante generalização principalmente, e isso às vezes precisa de um certo fundamento antes da gente entrar em outros princípios que o pessoal chama de fé, né? O que eu quero falar de fé hoje não vai ser citações de versículos bíblicos, não é para falar sobre Gálatas, sobre Coríntios, né? Não é para falar de nada disso, até porque esse não é o meu ofício, eu não sou padre, eu não sou pastor, meu ofício é outro, mas eu quero falar de uma coisa anterior em relação a isso que as pessoas chamam muitas vezes de fé, né? A gente precisa fazer uma certa distinção quando a gente fala de fé, que tem duas nomenclaturas, né? Existe a fé informe, né? E existe a fé informada. Isso que as pessoas falam, né? Dos versículos bíblicos e tudo mais, é a fé chamada de fé informada. Só que muitas vezes essa fé vem com uma certa confusão porque não existe uma base antes, que é essa fé informe da qual eu quero falar hoje. Então, primeira coisa que tem que deixar clara, a fé informada, ela é a fé que está presente nos versículos, na Bíblia, em tudo lá, mas não é dessa fé, eu vou falar da fé informe, né? Então, a gente vê muitas pessoas discutindo, às vezes, né, aquela coisa da divisão entre fé e razão, né, que é uma grande distorção. Então, eu sou uma pessoa muito racional, né? Então eu só acredito, né, no que é evidência científica, né? Esse sujeito que se diz racional demais. E do outro lado, a gente às vezes vê as pessoas que, não, eu acredito em tudo, né? Eu acredito no conto da carochinha, eu acredito na flauta mágica, né? Porque o importante é eu sentir. E aí se faz uma divisão que é uma grande distorção entre fé e razão, sendo que as duas coisas elas podem e devem sim caminhar juntas, e eu já vou te explicar como que isso funciona em relação à fé informe, né? Então essa pessoa que está desse lado aqui, dizendo, não, eu só acredito naquilo que é da razão, naquilo que é racional, aquilo que é evidência científica, ela não está conseguindo compreender que antes mesmo da própria razão existe algo que é chamado fé. E aí já vai entender como que a fé informe acaba destrinchando isso. Do outro lado, aquela pessoa que chama de fé aquilo que ela está sentindo, eu sinto, né? Porque eu estou sentindo uma coisa gostosinha aqui no meu coração, então isso aqui é fé, eu fui tocado e tudo mais. Essa pessoa, ela tá se abrindo a algo que, se em algum dado momento, se o que ela chama de fé é isso que ela fala que é um sentimentalismo, em um dado momento da sua vida, quando ela for esmagado por algo que pode vir a acontecer na sua vida, por algo realmente frustrante, por algo doloroso, essa fé que ela chama, que no fim das contas é só um sentimento, acaba indo lá para casa do cacete. Por quê? Porque no fim das contas ela não entendeu isso que eu quero trazer aqui hoje, que é essa fé informe, né? Ou ela acaba se tornando um sujeito que se revolta contra o que ela propriamente acreditava, ou muitas vezes ela acaba se tornando um sujeito cínico porque ela tem que dar uma satisfação para a sua comunidade, né? Então, justamente porque ela não tinha essa fé informe, que é a verdadeira orientação na vida. Quando você tem essa fé informe, da qual eu vou trazer aqui para você, é uma fé que resiste a tudo. Isso não tem nada a ver com religião, no entanto, é onde a religião vai se basear em algum momento, né? Então, como que se dá essa fé informe, né? O ato de fé é crer, né? Então a gente pode dizer isso, né? A própria teologia, a própria filosofia traz algo que diz que a fé é o fundamento da esperança, né? Quando a gente olha um sujeito que ele não tem muita esperança no mundo, ele não tem muitos planos, ele não tem muitos sonhos, né? É porque a fé dele, de certa forma, aquilo que ele acredita, de certa forma, está totalmente corrompido, né? Então, muitas vezes pode ser que a pessoa vive ali num grupo que é materialista, num grupo hedonista, então ela só quer saber de prazeres, só quer saber de coisas materiais. Elas olham para esse elemento de fé e elas acreditam que esse elemento de fé é algo pueril, né? Elas acreditam que esse elemento de fé é acreditar naquilo que o padre, naquilo que o pastor falou no fim das contas, né? Agora, o que é a fé, né? A fé de verdade, essa fé informe da qual eu quero trazer aqui para vocês, é a fé
que você olha para o mundo e você primeiro conhece as coisas, né? Esse é o tipo de fé que é totalmente diferente da razão e eu já vou explicar por quê. Uma pessoa que vai fazer um empreendimento, por exemplo, ela vai abrir uma pastelaria. Ela tem uma fé de que ela pode ter lucro com aquele empreendimento, que ela pode ter lucro com aquela pastelaria. Agora vem o sujeito racional e eu te pergunto, prova que essa pastelaria pode dar lucro, prova para mim que ela pode dar lucro. Ele não tem como provar, né? O sujeito que quer prova, ele sequer é o sujeito racional, ele jamais vai ser um cara que vai se envolver em algum empreendimento porque ele está querendo prova de tudo. Então, isso por si só, né, o elemento da fé já prova que ela antecede a razão, né? Que as duas caminham junto. O cara que vai abrir um empreendimento, que vai abrir uma pastelaria, ele não tem uma prova de que aquele empreendimento vai dar certo. Porém, se ele não conhecesse, se ele não tivesse algo que a gente chama de intuição, que aquilo ali tem uma possibilidade, que empreender, que abrir uma pastelaria traz uma possibilidade dele poder ter lucro, dele poder prosperar na vida, é óbvio que ele não faria isso. Então, a razão, ela sempre vem depois dessa intuição, porque a intuição, que é um dos elementos da fé, ela tem uma função que é captar as coisas por essência, né? A gente capta as coisas através da essência delas. Isso é quando a gente faz uma articulação entre o nosso intelecto e, no fim das contas, a nossa vontade. A gente já vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, eu vou dar um exemplo claro aqui, né? Um pitbull, né? Tu tá atravessando a rua e aí tu viu um pitbull ali e aí tá ali, o pitbull tá parado ali, né? Não tá fazendo nada, ele não tá mordendo ninguém, ele não tá te mordendo, mas você olha o pitbull e você atravessa para o outro lado da rua para quê? Para não correr o risco desse pitbull te morder. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque ali naquele pitbull, ali não existe somente a matéria dele, aquilo que a gente está vendo. Ali existe uma possibilidade daquele pitbull, daquele cachorro te morder. Isso é o mundo das possibilidades. Isso, no fim das contas, é um certo tipo de fé que a gente capta as coisas, a essência das coisas. Eu olho para um pitbull e sei que ele não é só aquela pele ali, aquele pelo, né, aquele osso, aqueles olhos ali. Ele traz junto dele uma possibilidade de acabar me mordendo. Então, é óbvio que junto... Bom dia, Daniel, seja muito bem-vindo. Então eu olho para aquele mundo das possibilidades através do meu intelecto, através da minha inteligência, eu capto a essência das coisas e aí eu trago para esse mundo através da minha vontade, que é aquilo que eu vou fazer. Só que então o que isso tudo que eu acabei de falar, que é a fé informe, tem a ver com esse sentimentalismo, né? Com essa afetação muitas vezes que a gente chama de fé. Nada tem a ver com isso. O que isso tem a ver com a coisa racional, da razão, de querer prova de tudo? Também não tem nada a ver com isso, né? Então, isso no fim das contas é o que dá base para até mesmo para que a gente possa ir por uma fé informada, né? O sujeito ele pode ter esse tipo de fé, ele pode ter pouca fé. O que é o sujeito de pouca fé? É o sujeito que tem medo da vida, o sujeito que ele no fim das contas ele tem pouca fé porque ele é preguiçoso, porque ele está triste, porque ele está deprimido, então ele acaba tendo medo da vida. Só que aí qual é a armadilha que essa pessoa acaba caindo nessa fé totalmente distorcida? Ela tem um medo da vida, mas aí de repente num dado momento ele foi lá, de repente ele ele foi no culto, ele foi na igreja e aí lá ele escutou coisas do padre, do pastor, que deu um certo respiro no seu coraçãozinho, ele concordou, aquilo ali gerou um sentimentalismo e ele acha que aquilo ali é ter fé. Só que o que é o grande problema disso e por que isso não é fé? Porque se no momento seguinte o padre, o pastor falam algo do qual ele não concorda e aquilo ali fica meio que avesso a ele, pronto, a fé dele foi embora. Então é óbvio que isso não é fé. Como que eu sei isso? Poxa, aqui na prática acontece muito isso. Às vezes eu falo coisas que as pessoas gostam de ouvir porque no fim das contas elas somente pensam igual, pensam de uma maneira igual e aí elas gostam daquilo ali, né? Elas sentem no fim das contas um afeto, né? E aí elas concordam. E aí depois no momento seguinte, quando de repente eu falo algo que não está de acordo, ela, poxa, vou parar de te seguir, não vou te seguir mais porque eu não sou de acordo com isso. Ou seja, ela em nenhum momento ela estava captando a essência das coisas, ela estava olhando para mim e não para aquilo que ela pode aplicar na vida dela, né?
Por isso que eu tô sempre aqui o tempo todo falando, né, que uma das coisas que a gente precisa se desprender é a vaidade. Se eu estivesse fazendo isso aqui querendo os elogios das pessoas em relação à minha pessoa, é óbvio que em um dado momento eu iria me frustrar, porque aquele 5%, aquele 15% que eu falava numa outra live, em algum momento não vai ser de acordo com o que as pessoas querem. Eu não estou aqui para ser admirado, mas sim para trazer, para compartilhar conteúdo, para compartilhar conhecimentos que fizeram diferença na minha vida e que talvez pode ser que sirva para você. E essa questão da fé, a gente também percebe muito isso. A pessoa foi lá, ela teve uma afetação, muitas vezes isso se dá porque ela escutou uma música alta, uma música impactante, uma música com uma letra emocionante, aí ela acha, agora eu tenho fé, agora eu creio. Só que aí depois acontece vem a primeira pedrinha na vida dela, que ela não sabe lidar, que ela se frustra, ela pronto, a fé dela já foi para o espaço. Né? Ela já não acredita mais, ela acha que está tudo relacionado a ela. Então é essa confusão que a gente não pode fazer. Essa fé informe é o ato de crer na verdade. E como que a gente consegue enxergar a verdade? É através dos elementos do intelecto e da vontade. A gente não enxerga a verdade através dos elementos dos afetos. Ora, meu Deus do céu, mas isso é muito simples. Aquela pessoa que fica contando história para querer tornar uma pessoa ruim ou uma pessoa boa, o que ela está fazendo? Ela está ali afetada. Fulano não presta. Fulano é o amor da minha vida. Ela está ali relacionada ao afeto. Ela deixa de enxergar a verdade das coisas. A fé verdadeira, a fé que olha para a verdade, é aquela que vem através da nossa inteligência e da nossa vontade, não dos nossos afetos. Inclusive, essa fé que vem através dos afetos é a que dá abertura para os abusadores, né? Para as pessoas aproveitadoras fazerem coisas horríveis na tua vida. Por quê? Porque tu está somente afetado, tu confia naquela pessoa, tu olha para aquela pessoa como se ela fosse um super-herói. Ora, o que não foi essa última eleição política, né, no nosso Brasil, senão uma guerra de afetos, né? Esse aqui é o cara, esse é o salvador da pátria. Não, esse aqui não presta. Muita gente brigando. Por quê? Por afetos. As pessoas perderam a capacidade de olhar para a essência das coisas e captar a verdade de um modo que ela não pode olhar para um ser, para uma pessoa e enxergar que ali pode ter coisas que eu concordo e pode ter coisas que eu discordo. Não, tudo eu jogo a pessoa ali numa caixa, tudo que ela faz é mal e olho para aquela outra ali, tudo que ela faz é bom. Se aquela pessoa que eu já comprei, que eu peguei a bandeira, que eu vesti a camiseta, ela faz algo errado, não, aí eu tenho que dar eu me torno um cínico, eu tenho que ficar passando pano, porque afinal de contas, né, os meus afetos fizeram com que eu idolatrasse aquela pessoa. Olha só a confusão que a gente se mete por achar que esse tipo de afeto e sentimentalismo é algo chamado fé. Isso não tem nada a ver. A fé informe, essa que eu estou falando, que dá base inclusive para essa fé informada, que tem a sua importância, mas tu tem que comer muito arroz e feijão para poder chegar lá nessa fé informada. Ela vem através da nossa inteligência e da nossa vontade. Inteligência para quê? Para capturar a essência das coisas. Eu olho para o pitbull não está mordendo ninguém, o pitbull não está me mordendo, mas eu sei que na essência daquele pitbull, se eu chegar perto dele, eu posso ser mordido. É o mundo das possibilidades. E através da vontade, por quê? Porque a minha vontade adere àquilo que eu capturei. Eu capturo através da minha inteligência e eu faço uma aderência através da minha vontade. É a mesma coisa que falar de um serrador, né? Uma pessoa que é um serralheiro. O serralheiro, ele não adianta só ele ter uma serra boa e ele ser um fraquinho, ele não consegue, ele não tem força para serrar. Né? E também não adianta ser o serralheiro mais forte do mundo e ter uma serra que é horrível. Precisa ter uma serra boa e precisa ter um serrador forte. Essa é a articulação entre a inteligência e a vontade. Isso é o que nos traz a fé, né? O mundo olhar para a essência das coisas e entender o mundo das possibilidades. O pitbull morde, um empreendimento pode falir ou pode prosperar, uma pessoa pode me amar, mas de repente ela também pode me trair. Ora, é por isso que lá no início da live eu estava falando que essa fé informe é a fé que dá conta de tudo.
Porque ela não entra em ciladas, ela não fica criando falsas perspectivas. Ela olha para a verdade das coisas como elas são, ela olha para a essência das coisas. Isso é ter fé. E essa fé, ora, imagina, a fé é o fundamento da esperança. Puxa, se a gente olhar para essa frase, ela é tudo. Porque como que eu vou me envolver num relacionamento e acreditar no amor, que eu posso ter uma família, que eu posso ter um relacionamento, se eu posso ter a esperança de que isso vai prosperar, se antes disso eu não tiver a fé de olhar para isso e saber que isso é o mundo das possibilidades? Como que eu posso abrir um empreendimento, eu vou abrir uma pastelaria e ter a esperança de que essa pastelaria vai me dar lucro, se antes disso eu não tiver a fé, o fundamento de olhar para o mundo das possibilidades? Então é óbvio que o sujeito que está ali calcado só na razão, eu quero prova para tudo, eu quero evidência científica para tudo, ele vira uma planilha de Excel, ele não está olhando para o mundo das possibilidades. Então, meu religiosinho, meu crentelho, meu católico, meu ateu, né? O ateu que gosta, não, eu não acredito em nada disso, mas não precisa acreditar, meu filho, tu vive no mesmo mundo que eu, então a gente está lidando com as mesmas coisas, então de repente tu tá ali, né, querendo um pouco avesso ao mundo das palavras, né, porque as pessoas falam no mundo espiritual. O que é o mundo espiritual, no fim das contas? É esse mundo das possibilidades, não é somente lá os anjos voando em cima do altar, é também isso, mas no fim das contas o mundo espiritual é aquele mundo que a gente não está vendo, mas que sabe que existe a possibilidade. O pitbull, volta a dizer, ele não está me mordendo, ele não está mordendo ninguém, mas ele não é feito só de matéria, existe uma essência, existe algo que vai para além da matéria. Isso é o mundo espiritual. Só que se a pessoa não entende isso, ela não consegue, ela já quer entrar lá e entender tudo sobre a Bíblia, sobre Gálatas, sobre Coríntios, ela já quer, né, falar de Jesus Cristo, mas ela não fez a base. A pessoa ela quer fazer o bolo e começar pelo chantilly, pela cereja, sendo que ela nem bateu o bolo ainda. Poxa, por isso que eu criei lá o Clube do Básico Bem Feito, não foi à toa que eu botei esse nome, para que a gente possa fazer o básico. Primeiro a gente faz o básico, depois a gente dá voos mais altos. Então, primeiro a gente precisa saber dessa fé informe, depois a gente vai para a fé informada. E saiba, essa fé informe nada tem a ver com a razão e nada tem a ver com afetação ou sentimentalismo. É uma fé calcada na verdade, olhando como para a articulação entre inteligência e vontade. Essa é a verdadeira fé que dá fundamento para a nossa esperança. Tá bom, pessoal? Reveja essa live, ela é mais profunda, ela é mais complexa, veja mais vezes, né? Compartilhe, comente, curtam lá, né? E assim a gente vai seguindo aqui o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo começo de final de semana. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para a nossa live número 170. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.